que um desses teóricos, na altura, o Ilkim Lika, chamou, distinguindo os Estados multiétnicos e os Estados multinacionais, ou seja, Estados que eram constituídos na sua origem a partir de diversas nações, ou Estados que eram constituídos devido a fluxos migratórios a partir de diversas etnias. E, portanto, no fundo, essa noção inicial de multiculturalismo tinha a ver com o quê? Como é que nós vamos responder a uma situação em que no mesmo Estado convivem culturas diferentes, sejam essas culturas derivadas, portanto, essa diferença derivada de diferentes nações, como no caso do Canadá, em que tínhamos uma população anglófona e uma população francófona e, além disso, as populações indígenas locais, seja no caso dos Estados Unidos, em que tínhamos também algumas nações constituídas e depois tudo isto complexificado com fluxos migratórios que vieram a constituir aquilo que depois se chamou o melting pot americano. Esse multiculturalismo dessa altura e a forma como os teóricos responderam a essa multiculturalidade existente nessa altura é muito diferente da multiculturalidade atual. Os condicionalismos atuais da multiculturalidade com que nós nos vemos confrontados, embora também tenham em conta alguns desses dados, e por exemplo os fluxos migratórios continuam a ser importantes, têm fundamentalmente em conta três fenómenos que são convergentes e que marcam a situação de multiculturalidade atual e que permitem exatamente por isso mesmo falar daquilo que se deu como nome deste painel, a multiculturalidade dos modelos culturais dominantes. Esses três fenómenos são, por um lado, a ilusão do Estado-nação. Assistimos atualmente praticamente a uma profunda ilusão do conceito de Estado-nação. Quando falamos de Estado-nação, falamos de um Estado, ou seja, de uma circunscrição territorial, de um território unificado com um determinado poder político, que coincide com uma nação, ou seja, com um povo que habita esse território e que tem uma cultura mais ou menos comum e mais ou menos homogénea. Portanto, aquilo que se deu nos últimos 30, 40 anos foi de facto uma grande ilusão da noção de Estado-nação. Essa, por diversos fatores, entre os quais os fluxos migratórios, mas também outros dois movimentos que são aqueles para os quais eu gostaria agora de chamar especialmente a atenção, que é, por um lado, a globalização e, por outro lado, a sociedade em rede. O fenómeno da globalização, ou o fenómeno das globalizações, como quisermos chamar-lhe, é um fenómeno que está aí, que não pode ser contestado, não é novo, mas com as características que tem neste momento, é um fenómeno específico da nossa época, com a aceleração e a intensidade com que acontece. E esse fenómeno da globalização veio fazer com que se dê uma interpenetração e uma interação das culturas umas com as outras a uma velocidade e de uma forma que não tem correspondência no anterior, naquilo que anteriormente se chamava as situações de multiculturalidade ou no anterior multiculturalismo. Por outro lado, a sociedade em rede vai no mesmo sentido. A sociedade em rede é uma sociedade de fluxos, uma sociedade, enfim, para utilizar a expressão de alguns autores, marcada por aquilo que poderemos chamar a telépolis, ou seja, em que nós nos sentimos cidadãos, mas não precisamos de estar perto uns dos outros para nos sentirmos cidadãos de um determinado espaço, da polis, por assim dizer. E, portanto, esta circulação de fluxos é uma circulação de informação e é uma circulação de informação à velocidade da luz. E, portanto, enquanto anteriormente os fenómenos de multiculturalidade eram fenómenos que estavam ligados à deslocação ou à constituição de blocos de grupos de pessoas, blocos de migração, portanto grandes grupos de migração ou blocos nacionais. Neste momento o fenómeno a multiculturalidade que se verifica na sociedade atual é uma multiculturalidade acelerada extraordinariamente devido ao fenómeno da sociedade em rede. E daí que muitos autores hoje questionem a própria noção de multiculturalismo, sobretudo a noção de multiculturalismo tal como ela foi tematizada por alguns teóricos do multiculturalismo, tal como ela, por exemplo, foi implementada, em Inglaterra.
o multiculturalismo inglês é completamente diferente do multiculturalismo francês, que por sua vez será diferente do multiculturalismo canadiano, mas nomeadamente o multiculturalismo inglês, como sabem, devido à forma como se constituíram os movimentos e os fluxos migratórios, o multiculturalismo inglês acabou por se traduzir naquilo que nós hoje chamamos a criação de bairros étnicos, com escolas étnicas, com associações culturais muito relacionadas com as etnias dominantes num determinado bairro, que deu origem àquilo que um prémio Nobel da Economia, Amartya Sen, chamou não multiculturalismo, mas monoculturalismo plural. Ou seja, quando falamos de culturas fechadas sobre si próprias, mesmo que estejam ao lado umas das outras, nós não temos interação entre as culturas. E, portanto, o Amartya Sen, em vez de chamar a essa situação uma situação de multiculturalismo, pressupondo que o multiculturalismo pressupõe a convivência de culturas, utilizou a expressão de monoculturalismo plural para designar isso. Portanto, esse multiculturalismo, que se traduz no fundo numa espécie de balcanização das culturas e numa certa quase absolutização de cada cultura, é um multiculturalismo que está profundamente em crise nos tempos atuais. Há pessoas que falam da implosão do multiculturalismo e que, em contrapartida, por exemplo, um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck fala da necessidade de substituir a noção de multiculturalismo pela noção de cosmopolitismo. Ou seja, esta consciência e este comportamento que resulta do facto de os cidadãos se sentirem cidadãos do mundo e em contacto permanente com diversas culturas. Portanto, estes condicionalismos atuais que marcam a situação de multiculturalidade atual tornam também relativo, portanto estou a falar ainda da relatividade da noção de multiculturalismo. A noção de multiculturalismo é ainda relativa porque significa coisas diferentes consoante os modelos políticos a partir dos quais é construído. Se pegarmos, por exemplo, no liberalismo puro, o liberalismo puro é evidente que é até extremamente adverso de qualquer política multicultural, porque entende que os direitos do indivíduo e do cidadão são suficientes para acautelar o respeito pelos direitos do cidadão. Mas um liberalismo reformado, chamemos-lhe assim, ou revisto, como aquele que nos apresenta um dos teóricos fundadores da problemática do multiculturalismo, como foi Charles Taylor, ou Wilhelm Lica, é um multiculturalismo que não... Quer dizer, reparem, no fundo, o que é que marca o liberalismo? O liberalismo é marcado pelo respeito do Estado, pela liberdade do indivíduo e, portanto, pela neutralidade do Estado relativamente aos cidadãos e relativamente aos grupos dos cidadãos. O que estes autores, que começaram por sepultar a problemática do multiculturalismo, vieram colocar no centro das atenções é que essa neutralidade do Estado relativamente às culturas acabava por se traduzir numa espécie de dissolução progressiva das culturas minoritárias face às culturas maioritárias e, portanto, daí a necessidade de o Estado fazer uma espécie de discriminação positiva, de maneira a salvaguardar a sobrevivência de culturas que são culturas minoritárias. Ora, isto é um modelo, por exemplo, completamente diferente do modelo daquilo que o Boaventura Sousa Santos, da Faculdade de Economia de Coimbra e sociólogo muito conhecido no país e no estrangeiro, chama os multiculturalismos emancipatórios. Os multiculturalismos emancipatórios são movimentos de multiculturalismo que assentam, sobretudo, numa análise do desenvolvimento das tendências dentro dos países das ex-colónias, que, obviamente, para se poderem afirmar politicamente, precisam também de poder afirmar culturalmente. E, portanto, a cultura e a cultura própria funcionaria aí como uma espécie de fator de emancipação e daí essa designação de multiculturalismos emancipatórios. Portanto, estão a ver, quando a gente fala de multiculturalismo, estamos a falar de quê? É complicado, portanto, é uma noção, de facto, bastante problemática. Depois, tudo depende ainda do que é que chamamos cultura quando falamos de multiculturalismo. E por isso é que eu há bocado também dizia que não sei muito bem o que é que são os modelos culturais atualmente dominantes ou hoje dominantes. Porque
quando se fala da problemática do multiculturalismo, por exemplo, normalmente nestes autores que desencadearam estas reflexões clássicas sobre o multiculturalismo, quando se fala dessa problemática, tem-se uma noção de cultura que é a noção de cultura societal.